Olá, pessoal. Boa noite, né? Que bom estar com vocês aqui na nossa última aula dessa disciplina de avaliação. Sou a professora Sandra, para vocês não se esquecerem, né? E nós vamos estar trabalhando nessa disciplina de avaliação e ação docente, né? Avaliação da aprendizagem. Nós vamos estar trabalhando os instrumentos de avaliação. Então, nós fizemos uma disciplina, né, umas aulas. A primeira aula nós temos um contexto geral de avaliação, falamos um pouquinho da avaliação educacional, do que é avaliação e dos programas de avaliação em larga escala. Falamos do Enem, falamos do ENAD, falamos do PISA, falamos do SAEB, aí dentro do SAEB falamos da ANRESC, falamos da Prova Brasil, falamos da ANA, que é uma avaliação nova, falamos de Provinha Brasil, um pouquinho de cada um desses programas, né, macros de avaliação. E a sua influência no contexto escolar, porque o pedagogo tem que conhecer esses programas, ou tem que saber e o que fazer, a função do pedagogo com esses programas ou frente a esses programas de avaliação. Na segunda aula, nós falamos um pouquinho do conceito de avaliação da aprendizagem. Fomos mais para dentro da escola. O que é avaliação de aprendizagem, o que falam alguns, né, educadores, e dentro dessa fala, nós procuramos discutir um pouquinho a nossa prática, a nossa realidade, o que se fala e o que se faz de avaliação. E qual é a concepção de avaliação que nós temos hoje e como nós devemos pensar, trabalhar a avaliação. Falamos um pouquinho das modalidades de avaliação, né? Uma avaliação diagnóstica, uma avaliação sumativa, uma avaliação formativa. Falamos do erro do aluno, né? Que tem que ser trabalhado o erro a partir de uma perspectiva de construção, ou encarar o erro como uma possível resposta, né, como um ponto para se começar a trabalhar com o aluno. Não é um fim, mas é um começo ou um recomeço. Falamos um pouquinho ainda da relação que existe com a avaliação e os demais componentes do processo educativo. E hoje nós vamos falar um pouco mais prático do que fazer para mexer na nossa avaliação. Voltando lá ao Perrenot, né, e ao Raj, quando eles falam de avaliação, eles dizem assim que a avaliação ela tem que ser formativa. E disseram mais, eles falaram, é a intenção do avaliador que torna essa avaliação formativa. Então, você não tem que jogar tudo o que você fez fora de avaliação, e tudo que você aprendeu, tudo que você discute, tudo que você usa. Mas você precisa repensar sobre isso. E você precisa pensar nesses instrumentos, naquilo que você vai utilizar para essa coleta de dados, para verificação, e a partir daí você completar o ciclo avaliativo. Então, que instrumentos eu vou utilizar? Como eu vou saber se o meu aluno está aprendendo ou não, né? E esses instrumentos, eles precisam ser pensados, eles precisam ser elaborados, eles precisam ter alguns cuidados na execução, na aplicação. Quais são os instrumentos adequados? O que é uma prova? Tem outros instrumentos? Em que momento eles são adequados? Como estar trabalhando com outros instrumentos? Esse é o objetivo da nossa aula hoje. Refletir sobre os instrumentos de avaliação, conhecer um pouquinho mais e pensar na nossa prática, no nosso dia a dia escolar, como eu posso estar utilizando outros instrumentos e como eu posso também utilizar a prova, quando eu posso, quando ela é adequada, quando melhorar a minha prova. Certo, pessoal? Como vamos começar? Vamos lá. O que são instrumentos de avaliação? Instrumentos de avaliação são recursos metodológicos utilizados para processar um ato avaliativo. Então, aquilo que você usa no ato avaliativo, que são a coleta de dados, a qualificação e a prática de tomada de decisão. Então, esses recursos que você usa para coleta, qualificação e tomada de decisão é o que o Lucchesi chama de instrumentos de avaliação. Esses instrumentos, eles são úteis se eles estiverem adequados, gente. Adequados a quê? Às finalidades às quais eles são empregados, são utilizados. Eles necessitam estar, nós falamos isso na aula passada, ó. Não só a avaliação, mas o instrumento que você vai utilizar, qual é o melhor instrumento para você avaliar aquele conteúdo que você está trabalhando com o aluno? Eu estou trabalhando um conteúdo de meio ambiente. Eu estou trabalhando um conteúdo de multiplicação. Eu estou trabalhando um conteúdo, um adjetivo. Eu estou trabalhando uma construção de uma frase, um parágrafo. Qual é o melhor instrumento? O melhor instrumento é aquele que está afinado com os objetivos, o conteúdo e a metodologia. Um instrumento de avaliação é aquilo que você vai usar para fazer a coleta de dados do aluno. Então, é aquilo que você vai perceber, vai te possibilitar
tecer um olhar sobre o processo que o aluno está caminhando, sobre o raciocínio que ele está fazendo. Tá? Então, o instrumento de avaliação, ele vai nos trazer dados, tá? Vai nos fazer um diagnóstico, mas a partir daí a tomada de posição é nossa, de professor. Agora, quanto mais esses dados vão ser fidedignos, quanto mais eles vão representar o que realmente o aluno está sabendo, quanto mais bem elaborados eles estiverem. Tá? Então, os resultados, eles são os instrumentos são muito bem vindos, né, e auxiliam muito, mas eles também precisam ser bem pensados, bem trabalhados e estar adequado com a forma como eu trabalho, com o objetivo, até onde eu quero que o aluno chegue, né, o que eu quero que ele alcance e o conteúdo que eu estou trabalhando. Mais um pouquinho? Com relação aos instrumentos de avaliação, eles necessitam de certos cuidados, né? Só na elaboração? Não, na elaboração, durante a aplicação, na análise e devolução dos resultados. São instrumentos de avaliação. Bom, alguns exemplos. Prova, quem não conhece, né? Prova discursiva ou prova dissertativa e objetiva. O caderno de aula pode ser utilizado como instrumento de avaliação, a observação pode ser um instrumento, o relatório, o portfólio, o memorial, seminários, conselhos de classe, mapa conceitual e outros. Nós vamos ver alguns desses instrumentos hoje, não temos possibilidade de ver todos, tá? Mas vocês têm no material escrito, no material didático de vocês têm todos esses instrumentos. E na web aula vocês têm ali os programas de avaliação, tá? Mas no livro de vocês vão ter cada capítulo para discutir e um capítulo que discute mais detalhadamente cada um desses instrumentos, ok? Vamos fazer uma atividade, pensar um pouquinho para vocês mexer na cabeça de vocês, participarem, se integrarem um pouquinho, que é a seguinte, né? Vou pedir para vocês me acompanharem aqui para nós pensarmos como o instrumento de avaliação pode influenciar de forma positiva ou também de forma negativa no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Eu volto daqui 2 minutinhos, tá, pessoal?
Vamos lá, pessoal. Vitória da conquista, né? Diz assim que a avaliação é um processo que deve acontecer de forma positiva e contínua. Sim, mas como que o instrumento pode, Vitória da conquista, aquele que eu uso para coletar os dados, ele pode influenciar de forma positiva ou negativa? Cidade Ocidental Goiânia diz assim, que a avaliação ela deve ser compreensiva, reflexiva, de forma que o aluno possa, nesse processo, ser beneficiado em sua aprendizagem, tendo o equívoco de forma de despertamento para os acertos. Eu acho que eu não entendi muito bem a sua estrutura da resposta aí, Cidade Ocidental, mas com certeza, de forma que o aluno pode ser beneficiado no processo de aprendizagem. Essa forma que você diz de avaliação compreensível, eu acho que seria o que a Jussara Hoffmann disse de investigativa, né? Compreender o processo de construção do aluno. Piaget fala em processo de construção. Se eu for mais para Vygotsky, eu nem vou falar tanto em construção, porque eu vou pensar mais na mediação do professor, né? Mas eu vou pensar assim, que eu preciso fazer essa mediação, eu preciso ensinar alguma coisa para que o aluno aprenda. Campo Grande diz assim, centro, né, que positivamente os instrumentos de avaliação podem auxiliar o professor a diagnosticar os conhecimentos dos alunos, com certeza, a fim de saber o que foi aprendido ou não, e assim encontrar meios para a melhoria da aprendizagem do educando. Negativamente, os instrumentos de avaliação podem servir para qualificar a aprendizagem do aluno. Ou seja, o professor não observa os motivos dos erros dos alunos, assim não foca nas dificuldades encontradas por eles e, consequentemente, não utiliza meios de prepará-los melhor. E eu concordo com vocês, Campo Grande. Chama atenção não no sentido da bronca, mas no sentido de refletir e repensar. Eu estive vendo alguns fóruns, e eu vi ali em alguns fóruns, né, a fala de vocês, de alguns alunos, e uma defesa, não porque no tempo antigo a prova era mais rígida, os professores têm que avaliar mais rigidamente. Hoje a coisa está muito mais à vontade, o aluno passa sem saber, sem escrever, não é mais dado prova. Gente, pelo amor de Deus, a prova não é sinônimo de qualidade. O fato de você usar a prova não quer dizer que o aluno vai aprender mais ou menos. A prova é um instrumento para você coletar dados e saber o que o aluno aprendeu. Não é para você nivelar a qualidade. Quando eu penso que eu tenho que fazer uma prova assim, ou eu penso que questões eu vou ensinar porque eu vou fazer uma prova assim, eu estou colocando todo o processo de ensino-aprendizagem em favor da avaliação. E não a avaliação em favor do processo de ensino-aprendizagem. E aí, qual a consequência disso negativa? A avaliação começa a ficar, assim, excludente. A avaliação começa, assim, o meu aluno ficar repetente. Ele começa a ficar retido. Agora, o fato de eu não utilizar, ou de eu não reter o aluno no primeiro e no segundo ano, por exemplo, né, que é o primeiro ciclo aí, o ciclo de 3 anos de alfabetização, não quer dizer que esse aluno tenha que passar sem saber. Não quer dizer que não tem avaliação, não quer dizer que eu não posso usar instrumentos para coletar dados e saber o caminho do aluno. A própria Provinha Brasil já é um instrumento de coleta de dados que tem aí como princípio de uma avaliação diagnóstica que vai me dar dados para eu intervir. O problema não está na prova, o problema está na intervenção que o professor está fazendo depois que ele percebeu que o aluno ainda não avançou, não aprendeu, né? Cornélio Procópio, boa tarde, boa noite, né? Desculpa, pessoal de Cornélio, diz assim que o instrumento de avaliação poderá mensurar o sucesso ou o insucesso da aprendizagem do aluno com relação ao conteúdo disponibilizado, do conteúdo trabalhado em sala, né? Sendo possível identificar as áreas de dificuldades do mesmo e assim traçar novas estratégias e métodos, com certeza, né? Cornélio, os instrumentos eles têm que nos dar a ideia aí de ver qual é o sucesso ou o insucesso, eu não vou pensar assim, mas o que o aluno aprendeu, o que o aluno ainda não aprendeu. Agora, o mais importante é intervir nesse ainda do aluno. Vamos voltar aqui para os nossos slides e vamos pensar um pouquinho na prova como instrumento de avaliação. A prova é o instrumento mais comum, é o instrumento mais utilizado. Eu não vou dizer que não possa ser usado, mas eu vou dizer que a gente tem que pensar muito bem com relação à prova. Nem sempre ela é o melhor ou o mais adequado instrumento. Quando eu penso em prova, eu tenho que pensar da elaboração, aplicação, correção. Todos esses 3 momentos precisam de cuidados, tá? Por quê? Vasconcelos vai dizer assim, que em provas deve-se evitar
provas realizadas em momentos especiais, como semana de prova, por exemplo, com um ritual específico que configura uma descontinuidade na prática pedagógica. O que ele quer dizer com isso? Quando você faz uma semana de prova, essa vai ser a semana, essa semana vai ser... Os alunos se preparam só para a prova, os professores trabalham para dar aquela prova, as aulas são para os alunos irem bem naquela prova. E aí você faz uma prova de simulado com um monte de questão, de um monte de disciplina. Gente, é claro que isso vai... complicar um pouco a vida do aluno. É claro que isso não vai te trazer os resultados. A prova ela tem que estar inserida no processo de avaliação, inserida numa avaliação formativa, vamos pensar assim, em vários momentos. Aqui eu fiz a primeira prova, percebi que o meu aluno não aprendeu, trabalho de novo, fiz a segunda prova, trabalho de novo. Então ela tem que dar uma possibilidade de continuidade ao processo. Mas não é assim que o professor usa, né? Na pedagogia mais tradicional, no dia a dia da escola, até que a gente conhece e convive, a Jussara Hoffmann vai dizer que a prova ela serve como uma rede de segurança para o professor. Por que ela serve como uma rede de segurança para o professor? Porque quando o professor tem uma prova na mão, eu fiz a prova. Primeiro, a prova é igual para todo mundo. Então, a sensação que eu tenho é que é assim. Eu dei a mesma aula para todo mundo. Eu dei a mesma prova para todo mundo. Eram as mesmas questões. Se esses alunozinhos aqui foram bem e aqueles ali não foram bem, o problema é deles que não estudaram. Porque a prova era a mesma, a aula foi a mesma. Então, eu desconsidero a individualidade de cada um, as condições de aprendizagem de cada um, os pré-requisitos de cada um, as conexões que o aluno fez. Eu desconsidero tudo aquilo que a Jussara Hoffmann falou de mediação, de investigação, de acompanhar a aprendizagem do aluno, de intervir com o aluno, de sentar, de conversar com ele sobre o erro dele. Por quê? Porque eu estou achando que eu fiz o meu papel. E que se o aluno não foi bem, olha o insucesso do aluno. Se o aluno não foi bem, o problema é dele. A prova está aqui, ó. Eu mostro para o pai, eu mostro para a diretora, eu mostro para todo mundo. Olha, a prova da Sandra está aqui, olha, ela errou tudo, ela não fez nada, a prova dela está em branco, ela não sabe fazer. Também, ela só conversa, ela não assiste aula, ela não presta atenção, ela não participa. Então, eu, professor, não tenho nada de errado. O erro está tudo lá com o aluno, porque a prova falou isso. Então, essa rede que ela chama de rede de segurança, né, ela precisa ser um pouco quebrada. O instrumento de avaliação ele não vai avaliar só o aluno. De repente, era o enunciado dessas questões da prova que não estavam bem elaborados. De repente, a linguagem estava inadequada. De repente, a prova estava mal elaborada. De repente, essa prova não representava o que é relevante nos conteúdos, como disse, né, Lucchesi. De repente, tem tanta coisa que pode estar intervindo. E a prova não avalia só o aluno. Ela deve avaliar o professor. Como foi a minha aula? Como foi a aula da Sandra? Será que os alunos entenderam? O vocabulário nas aulas dela estava adequado, ela trouxe exemplos, o que ela fez para esses alunos aprenderem? Cada um tem um ritmo, cada um aprende, um mais rápido, o outro mais lento, né? Agora a prova foi a mesma no mesmo dia para todo mundo. A prova serve para avaliar o processo, né? Do ensino e da aprendizagem. Estava correto? O vídeo que eu usei, a forma como eu trabalhei o vídeo, a forma como eu expliquei os exercícios... realmente auxiliaram o aluno na aprendizagem ou causaram confusão, deixou formas... Eu preciso rever isso. Pelo resultado da prova, eu olho e falo, nossa, eu já fiz, gente, e posso fazer esse erro novamente, mesmo tentando acertar, né? Eu estou igual aos alunos, os meus erros são tentativas de acerto, nunca são erros propositais. Mas eu já fiz prova e eu estou lá corrigindo prova discursiva e eu vejo que esse aluno errou. Esse aluno errou. Passou uns 3, 4, falei, gente, as respostas estão muito parecidas, né? E tá errada essa resposta. Não era isso que a pergunta, que eu queria saber o que perguntar. Aí comecei a olhar todas as questões, todas as respostas dos alunos. Eles colaram? Não, gente, eles não colaram. Ou até alguns devem ter colado, né? Mas o problema não era isso. O problema era que a prova... A questão estava mal formulada. Então, eu pensei de um jeito, pensei numa resposta, fiz uma resposta padrão, mas
a interpretação dos alunos foi outra a partir daquilo. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque aquela questão não estava bem adequada com a forma como eu trabalhei na sala. E os alunos, quando leram a questão, eles deram uma interpretação. E eu trabalhei na sala de uma outra forma. E eles não conseguiram fazer essa ligação e eles responderam mais ou menos o caminho que eles pegaram ali, tiveram o raciocínio meio parecido. E aí eu percebi que a minha questão, a forma como eu organizei a minha questão, estava induzindo os alunos a pensar daquela forma. Eles erraram a questão, eu poderia dar errado para todo mundo. Não, gente, já eu que errei. Eu errei na construção, então eu preciso rever. Aí volto na devolução dos resultados. Gente, olha, essa questão aconteceu isso. Por que vocês responderam isso? Mas eu queria essa resposta. O que foi que aconteceu? Então, nós precisamos pensar que é isso. Aí eu vou comentar a resposta dos alunos, aí eu vou comentar a questão, aí eu vou comentar a minha resposta, porque a devolução da prova também é um momento de aprendizagem. Tá? Então, não tenha medo de errar e não tenha medo de admitir que errou. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Tá? Mas é um exemplo aqui e era uma prova sobre avaliação. Tá? Mas voltando um pouquinho mais, né, nos slides aqui, para a gente falar das provas. Segundo o Moreto vai trabalhar, gente, com a prova numa perspectiva piagetiana, construtivista, de construção do conhecimento, tá? Então, cada autor, ele vai ter uma perspectiva teórica para estar trabalhando, tá? E ele vai dizer assim, que o processo de avaliação ele necessita ser coerente com o processo de ensino, como eu já coloquei. A Okuda, ela vai também complementar isso e vai dizer que na escolha do tipo de prova, o professor deve se pautar em alguns aspectos. Que tipo de prova eu vou dar? Eu tenho prova discursiva, uma prova discursiva e uma prova objetiva. Se eu vou optar por uma ou outra, o que é que vai dizer, né? Assim como o tipo de prova, o tipo de instrumento, né? O aluno, a elaboração, a aplicação, o tempo que eu tenho, é isso que vai determinar qual tipo de prova eu vou utilizar. Então, eu vou convidar vocês para assistir comigo um trecho do vídeo aí, né? Do cotidiano escolar, para vocês pensarem comigo algumas situações de avaliação, não é só prova, mas algumas situações de avaliação para nós partirmos desse vídeo, de utilizar esse vídeo aqui para que nós possamos discutir algumas situações e falar um pouquinho da prova discursiva e da prova objetiva. Vamos lá? Trabalho de ciências? Ai, meu Deus, eu odeio trabalhos de ciências. Não consigo pensar em nada diferente. Eu vou fazer o meu sobre os vários tipos de metais da Terra e como cada um tem afetado o progresso da humanidade. Talvez eu faça sobre dor de estômago. Problema 5. O homem tem uma Nova filha matemática. e um filho. O filho é 3 anos mais velho. Em 1 ano, o homem será 6 vezes mais velho que a filha é agora. Em 10 anos, ele será 14 anos mais velho do que as idades combinadas de seus filhos. Qual a idade atual do homem? Sinto muito. Foi impossível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número discado. O que está lendo, Franklin? É um livro sobre psicologia. Pelo que eu entendo, parece ser muito bom. Esqueça, Franklin. Nenhum livro de psicologia pode ser bom se você consegue entender. Bom, aqui estou eu para mostrar e falar. E adivinha o que eu trouxe hoje? Eu tenho coisas para arrepiar e assustar vocês. Tenho coisas para encher vocês de medo. Com terror. E com horror. Eu tenho coisas aqui. Senhora? Todas as vidas saíram do mostrar e falar. A resposta é 12. Não é? Talvez 6. 4. 9. 2. 10. Você está achando que eu estou chutando? Nunca vou acertar esse segundo problema. É só colocar 11, Franklin, não se preocupe. Foi o que eu fiz. X é quase sempre 11 e Y é quase sempre 9. Foi o que eu aprendi de álgebra. Mas não leve isso muito a sério, tá? A nova matemática é demais pra mim. Você se acostuma. Questão de tempo. Eu nunca vou me acostumar. Como resolver problemas da nova matemática com a mente da velha matemática?
conjuntos, um par para cada. Conjuntos equivalentes. Conjuntos não equivalentes. Conjuntos de 1. Conjuntos de 2. Restando 2. Assunto. Ligue os conjuntos. Números. Frases. Objetos. Eu só estou querendo saber quanto é 2 mais 2. Eu sei a resposta, sei a resposta. A resposta é 2. Não é? O júri irá desconsiderar a última declaração. Quem foi o pai do Henrique IV? Eu não consigo fazer a menor ideia. Desculpa. Eu peço desculpas. Isso foi bobeira minha. Ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Há uma distância maior de 15 quilômetros de A para B do que de B para C, e 15 quilômetros mais distante de B para C do que de C para D. Se são 600 quilômetros de A para D, agora diz qual é a distância de A para B. Qual é o problema? Minha educação já chegou ao fim. Gente, vocês fizeram o problema de matemática? Qual a distância da cidade A para a cidade C? Pois é, eu me perdi já nesse raciocínio aí, né? Para vocês verem como é difícil acompanhar. Às vezes a gente fala e não dá conta. Mesmo escrevendo, você tem que pensar. São várias situações. Tinha perguntas orais, questões orais, tinha ou questão oral, tinha questão escrita, tinha apresentação nesse vídeo, tinha caderno, né? Tinha várias formas aí de avaliação e de trabalho do dia a dia da escola. Mas, voltando ao ponto, né? A avaliação e a metodologia, elas têm que estar bem ligadinhas, tá? A forma como eu trabalho na sala tem que ser igual. Até o vocabulário, a linguagem, as expressões e palavras que eu uso na sala de aula, elas precisam e necessitam estar iguais na prova. Eu pego um conteúdo científico, um conteúdo de ciência, eu falo planícies, eu falo planaltos, eu falo não sei o quê. Eu nem comentei, eu disse para os meus alunos que planalto é quando planície é baixa, terreno, e vou falando de nível do mar, não sei o quê. Algumas palavras, algumas expressões, eu pego do texto científico e vou falar na sala numa linguagem mais popular, numa linguagem mais coloquial, não vou nem dizer popular, mais coloquial. Depois, na prova, eu escrevo esses termos científicos, mas o aluno não sabe. Então, uma das nossas funções também é a apropriação desses conceitos científicos. O que é planície, o que é planalto, o que é o nível do mar, o que são essas palavras. Eu preciso estar trabalhando com meus alunos isso. E as minhas questões das provas, elas têm que ser feitas, as palavras que eu vou utilizar, o vocabulário, semelhante ao que eu uso da sala. A metodologia que eu vou usar na sala tem que levar o aluno a aprender isso. Aí na prova, sim, eu posso pedir questões que vão me dar a ideia se o aluno se apropriou desse conceito ou não. Esse é o caminho da prova. Vamos dar uma olhadinha na prova discursiva, então. O que é e as características dela. Uma prova discursiva é aquela prova de escrever, né, gente? Aquela prova quando tem que escrever a sua resposta. E ela é mais adequada para medir comportamentos mais complexos. Quando tenho que descrever, dar exemplo, explicar, comparar, mostrar, demonstrar, analisar, justificar, julgar, né? Ela pressupõe descrições livres. Uma resposta... Que ano o Brasil foi descoberto, quem proclamou a independência do Brasil, isso não são questões discursivas, porque elas são questões objetivas de resposta curta. Uma questão discursiva, ela vai pressupor uma descrição livre, o aluno vai escrever com as próprias palavras, ele vai escrever a sua resposta. Então, gente, essas questões que vocês tinham lá no fórum que eu vi, que você tem que escrever exatamente igual estava no livro, exatamente igual o professor passou na sala de aula, ele fere esse princípio da descrição livre.
Porque eu estou fazendo uma reprodução. O aluno vai ter que decorar aquela resposta para falar, e não é esse o objetivo de uma questão discursiva. Eu quero que numa prova discursiva, que numa questão discursiva de uma prova, o aluno elabore a sua resposta. Porque quando ele elabora a resposta, eu percebo o caminho que ele está seguindo, se o raciocínio dele está certo, se ele o que ele já aprendeu, o que ele não conseguiu chegar ainda. E como diz Perron, eu posso fazer regulação, eu posso trabalhar mais exercícios para ele chegar no ponto desejado, alcançar o objetivo proposto, como, por exemplo, eu quero que o aluno se aproprie do conhecimento, apropie-se aí do conceito de planície, do conceito de planalto, enfim, né? Da prova discursiva compete ao aluno a elaboração da resposta, a organização e expressão do seu pensamento com suas próprias palavras, na sua própria linguagem, tá? Essa é uma característica que precisa ficar bem clara. E ela tem 3 momentos que eu preciso cuidar na prova: a elaboração, a aplicação e a correção. Uma prova discursiva, ela é mais fácil para o professor elaborar. Então, você elaborar uma questão é bem mais simples, tá? Ela vai implicar em menos tempo. Eu não tenho tempo para fazer só umas questõezinhas para a prova. Utiliza menos questões, tá? Então, para a elaboração, é um processo mais fácil, mais simples. A aplicação, ela vai envolver questões que podem ser passadas no início da prova, maior dificuldade na comunicação entre os alunos. É mais difícil de colar. E ela precisa de algumas explicações no começo, eu posso até passar no quadro, enfim, né? É uma prova, a prova é bem mais enxuta. Na questão da correção é o inverso da elaboração. É mais difícil corrigir uma prova discursiva e ela exige mais tempo. Uma sugestão para correção é que quando você fizer uma prova discursiva para os seus alunos, você tem 30 alunos na sala, tem 10 questões discursivas na sua prova. Procure não corrigir as 10 questões da Sandra, as 10 questões da Maria, as 10 questões da Bruna. Corrija assim. Primeira coisa, dobro aqui, eu não quero saber nem quem que é meu aluno. Quem quer essa resposta, tá? Se você já sabe, procura ignorar a letra aí. Vamos começar com as respostas. Eu dou uma lidinha e vou classificando. Essa resposta tá boa. Essa resposta tá média. Essa resposta está regular, essa resposta está fraca. Quantas mais provas aí? Aí eu começo a correção. Só a primeira questão, tá? Isso tudo com relação à primeira questão. Eu vou ler de novo todas as questões e vou escrevendo aí, né, as minhas anotações das questões e avaliando questão por questão. Então, eu vou corrigir a primeira questão de todos os alunos. Depois eu vou para a segunda. Só quando eu acabar a primeira que eu vou para a segunda. Por quê? Porque aí eu observo como a sala foi o desenvolvimento deles. É uma mensuração? Pode ser, é uma forma de mensurar, mas é uma forma de eu também me trazer dados para eu poder intervir. Como é que as turmas foi, qual o resultado dessas provas. E é importante ainda quando você vai corrigir essa prova discursiva, que você veja também, não é tanta comparação na questão, mas você tem que ter um padrão de resposta, né? O que precisava ser dito ali e esperava de questão, de resposta para aquela questão. Tá? Vamos ver mais alguns detalhes, né, da prova discursiva. Vamos lá? Olha, na elaboração. Quanto à elaboração, o número de questões precisa estar adequado ao tempo. O aluno tem quanto? 50 minutos, 1 hora para fazer aquela prova? Então, cuidado com as questões muito extensas, cuidado com as questões que demandam muito tempo, questões que tem uma questão, a questão 1, tem que fazer o A, o B, o C e o D. A questão 2, tem que fazer A, B, C, e aí essa prova não termina nunca. Então, eu preciso pensar que o tempo para a realização da prova tem que estar adequado também ao nível de dificuldade das questões. Na elaboração, eu preciso organizar a apresentação de forma escrita, preferencialmente impressa, tá? Hoje vamos estar trabalhando sempre com questões impressas, quase sempre. Precisa apresentar de forma clara o enunciado, gente. Cada questão tem que ser clara, tem que ser compreensiva, tem que ser realmente dizer aquilo que você espera que o aluno responda, né? Com linguagem simples, não fica fazendo desenho, dificultando coisa, não.
A linguagem tem que ser simples e coerente com a metodologia desenvolvida nas aulas, como nós já falamos bastante. Evite expressões que comprometam as respostas dos alunos ou levem a respostas indesejadas, como dê a sua opinião, diga o que você sabe, o que você aprendeu, coisas assim, né? Na correção, faça uma resposta modelo. O que é essa resposta modelo? Essa resposta modelo não é que exatamente o aluno tem que fazer exatamente igual, mas ela tem que ter parâmetros, ela tem que ter o que eu espero que o aluno responda. Vai ter que ter pelo menos, olha, tem que ter isso, isso e isso nessa questão. Se o aluno escreveu mais, escreveu menos, mas se tem isso, essa questão está certa. Se vai dizer lá que a planície, né, é uma parte da terra que tem um nível mais próximo ao nível do mar, de repente ele nem usa todas essas palavras, mas ele consegue explicar ou descrever o que é, essa resposta está ok, tá? Então eu tenho assim uma resposta padrão, um parâmetro para correção. Definir critérios claros de correção e atribuição de valores em cada questão. Ó, quanto vale cada questão da prova? Tá? Qual o critério que vai ser utilizado? Corrigir a prova sem identificação do aluno, anotar e devolver os comentários do que se esperava em cada questão, né? Quando você vai corrigindo, faça suas anotações, o que você esperava dessa questão, o que você esperava daquela questão. Procure colocar, como eu disse, evitar questões que digam assim, dê a sua opinião. A minha opinião? Horrível. Nossa, a minha opinião, achei lindo, ó. Qual é a opinião, tá? Diga o que você sabe, nada. Diga o que você aprendeu, nada, não aprendi nada. Diga quanto for. Então, assim, esse tipo de resposta vai induzir, como vocês viram ali, né, no vídeo, algumas respostas desse tipo. A menininha disse, não sei o quê. Desculpa, resposta, né? Então, a gente ouve esse tipo de resposta quando a gente faz esse tipo de pergunta. Agora, dizer o que você aprendeu, em vez de você diga o que você aprendeu, você fala, olha, explique, comente, justifique, se é exemplos, dê 2 exemplos, não diga dê exemplos. Por quê? Gente, exemplos, 1 não é exemplos, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7, você fala dê exemplos. A fulaninha colocou 5 exemplos. Ai, que linda, né? Vou dar nota máxima essa questão, 10 nessa questão para ela. Aí o Joãozinho colocou 2 exemplos. Mas só 2, que pobreza, né? Ela deu 5, ali 2 eu vou dar só meio para ele, vou dar só 3 para ele. Gente, exemplos são exemplos. 2 é exemplo, 5 é exemplo, 10 é exemplos. Então eu não estipulei quanto eu não posso cobrar que o aluno, né, dê mais ou menos. O que eu preciso pensar na prova, então? Eu preciso de 5 exemplos, de 2 exemplos da ação do homem. Olha, você pode expor a situação que você quiser lá, mas ó, ou indique, ou aponte, ou descreva, ou escreva, né, 2 exemplos de ação do homem que pode poluir um rio. Por exemplo, dê exemplos de como de ações do homem que pode melhorar a questão, ou pode, né, melhorar a questão do lixo na cidade. Tá? Tem N exemplos, mas eu pedi D2, D1, D3. Quando eu digo só de exemplos, eu posso induzir o aluno ao erro. Então, algumas coisas e algumas questões, e vocês vão ver, vocês têm a aula atividade que a gente vai fazer depois, ela tem uma parte que foi retirada do próprio livro de vocês, tá? O texto é igual ao do livro, que eu trouxe para a aula de repente, ninguém tem, eu ia indicar o livro, mas não é todo mundo, às vezes, não chegou, então tem ali o texto, pode usar o do livro, pode usar o texto ali. Quando você olha ali, tem muitos mais detalhes que são dicas para você elaborar a prova. Não são regras, não são normas, não estou aqui para dizer assim, a tua prova está errada. Não, eu estou te dando dicas, tá? Coisas que eu fui
compilando de vários autores, coisas da minha prática, do meu dia a dia, e que eu tenho trazido para vocês como, olhe para isso, né? Veja essa dica, dá para melhorar aqui, coisas que eu tenho feito nas minhas provas e na minha prática. Ah, professora, mas aqui nós temos um modelo. A gente tem sim, nós estamos dentro de um sistema. Vamos pegar o exemplo da universidade. Eu estou engessada no sistema. Aqui na universidade eu tenho um tipo de prova, um modelo de prova. Se eu vou brigar, se eu vou gostar, se eu não vou fazer, é outro problema. Mas a prova que eu elaborei e que vocês vão fazer na semana que vem, ela tem um modelo a ser seguido aqui dentro da Unopar. Tem que ter 10 questões objetivas, 2 questões discursivas. Essas 2 questões discursivas têm que seguir um modelo. As questões objetivas têm que ser próximas ao modelo do ENAD. A gente tem um programa. Então, de repente, aquela prova que, você falou tanto, mas eu, às vezes, preciso adequar ao modelo da minha instituição. Agora, eu digo, não vou fazer, tá certo? Não, gente, eu vou adequar. E se eu vou discutir, ou brigar, ou buscar melhorar situações, é lá da Sandra, dos professores, com a instituição, para que nas próximas turmas as provas sejam melhores. Então, a prova, ela tem aí uma face política também, de eu discutir, de eu buscar, de eu compreender, de eu melhorar. Ok, pessoal? Pensando na prova discursiva e na prova objetiva, qual é a melhor forma quando utilizar, eu vou convidá-los para assistir mais um trechinho do vídeo do cotidiano e eu volto já já para a gente falar da prova objetiva, ok? Teremos que aprender o sistema métrico, Franklin. Quando formos grandes, o sistema métrico talvez já seja oficial. Uma polegada é 2,54 centímetros, um pé é 3.048 metros e uma milha são 1.609 quilômetros, tá? Eu nunca mais vou medir nada, enquanto estiver vivo. História tirei C. Matemática tirei C. Em inglês tirei C. Em leitura tirei C. Em todas as matérias eu tô com C. Eu sou um aluno C. Olha a questão, né, da seletividade, olha a questão da classificação, olha os estigmas que nós vamos dar, né? Sandra, você é um aluno C, fulano, você é um aluno A, ciclano, você é um aluno B. O mesmo que dizer, Sandra, você é uma aluna 10, o outro é um aluno 7, o outro é um aluno, não importa se é conceito, se é letra, o que é, né? O importante é que a gente causa no aluno, ou impinge, né? É como se vocês escreve no aluno o que ele é, a nota que ele é. Você é bom aluno, você é mau aluno, né? E a prova contribui muito para isso. Então, as diversas disciplinas, né, que nós temos dentro do nosso currículo, elas convergem para que o aluno se aproprie de um conhecimento, né, tenha domínio de conteúdos que vão levar à apropriação de um conhecimento que vai ter relação, que ele vai usar na sua vida. Agora, eu desejo que o aluno, em cada ano, em cada série, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele aprenda isso desse conteúdo, isso desse conteúdo, isso desse conteúdo. Como eu vou estar trabalhando com isso e como eu vou me possibilitar perceber se o aluno está aprendendo. Desculpe, pessoal. O que vai me possibilitar é realmente a avaliação, e é por meio desses instrumentos. Eu falei da prova discursiva, e ela é realmente uma prova mais fácil de elaborar e mais difícil de corrigir. Agora, ela cabe em muitas situações. E em outras situações, às vezes é melhor eu colocar ou eu trabalhar com uma prova objetiva. Vamos ver a prova objetiva? É a mais adequada para medir comportamentos mais simples. Isso não quer dizer que uma prova objetiva não meça, né? Ou não dê condições de você verificar um conteúdo mais complexo, uma situação mais complexa. Cabe ao aluno reconhecer e assinalar a resposta, interpretar e analisar ideias de outros, permanecer limitado em função da elaboração do professor e pensar mais tempo lendo, pensando. Então, essa é uma prova mais longa. É uma prova que o aluno vai ter que reconhecer, ler, compreender, reconhecer e assinalar uma resposta que já está criada, já está apresentada. Por isso que ele vai ter que interpretar e analisar alguma coisa que o professor fez e escreveu. O aluno vai permanecer nesse momento em função da elaboração do professor e vai gastar mais tempo, tá? Uma prova objetiva, ela é uma prova nas questões de elaboração, aplicação e correção. Com relação à elaboração, ela é uma prova mais extensa.
é bem mais difícil você fazer uma prova objetiva do que uma prova discursiva. E ela requer mais tempo do elaborador. Então, veja, gente, quando eu estou fazendo uma prova objetiva, isso demanda mais tempo. Eu preciso pensar mais, os enunciados são mais longos, as alternativas são mais longas, eu preciso de alternativas que sejam semelhantes, que tenham uma extensão, né, semelhante. Não é qualquer alternativa que eu posso colocar ali que é boa, eu não posso colocar alternativa que induz o aluno ao erro, eu não posso colocar alternativa que não tenha nada a ver. Então, assim, é complexa a construção dessa prova, ela é bem mais difícil de fazer do que uma prova discursiva. Porém, ela é muito mais fácil de corrigir, porque ela já tem uma chave de resposta que é essa e acabou, né? Não tem jeito de eu assinalar a outra, se eu assinalar a outra está errada, né? Vamos ver mais um pouquinho, voltando no mesmo slide. Com relação à aplicação, ela exige a distribuição de uma cópia para cada aluno e claro que na prova objetiva é muito mais fácil a comunicação, a cola, tudo isso. Agora, eu também não posso pensar que porque pode haver comunicação entre os alunos, eu não vou trabalhar com esse tipo de prova porque eles vão colar. Gente, a prova não é para ficar vigiando, punindo, cerceando o aluno, é para saber se ele aprendeu, tá? Se houver cola, depois a gente vai ver o que vai fazer, o que eu posso melhorar. A correção da prova objetiva é muito mais fácil. Ela vai demandar menos tempo e ela pode ser corrigida por qualquer pessoa desde que tenha um gabarito. Então, o que é importante? Você fazer um gabarito para auxiliar na correção. Fazer um gabarito para você não errar, para você pensar. Esse gabarito, ali vai ser X, vai ser a alternativa A, B, C, é claro, é única. Tá, mas quando você vai devolver essa prova para os alunos, quando você precisa explicar ou sentar e dizer para ele, olha, essa resposta, o enunciado é esse e a resposta é essa. Gente, essa resposta tem que estar correta por isso. Quem fez diferente? Por que você marcou essa resposta? Mas por que você achou que era isso? Então, assim, essa conversa na devolução do resultado, nessa conversa, que chama vista de prova, devolução do resultado, como você quiser, ela possibilita que você também possibilita um momento de aprendizagem, também possibilita que o aluno aprenda, que você ensine, que haja alguma coisa que às vezes você explicou, ele não entendeu. A hora que você devolve a prova e faz um comentário, ele fala, era assim, professora? Eu pensei que fosse do outro jeito. Você fala, não, era assim. É até mais fácil do que eu pensei. Você aprendeu agora? Você diz, aprendi. Olha, gente, então assim, é um momento realmente de aprendizagem. Mas vamos ver mais alguns cuidados da prova ou características da prova objetiva. Vamos lá? Uma prova objetiva, ela contempla dois grupos, tá? Aquelas grupo de questão, nas quais o aluno precisa escrever uma resposta. Como, por exemplo, eu disse para vocês, olha, qual é o ciclo da Lua? Tá? Lua crescente, Lua minguante, Lua nova, crescente, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova. Né? Sei lá, você precisava, depende da pergunta, mas só tem essas luas, tem outras? Não tem, então essa é uma resposta curta. Tá? Qual chama o planeta que nós moramos? Única, tá? Ou você pode fazer questões de complete, questões de lacuna, sabe? Aquelas questões assim de complete, que é assim, o planeta, né? Tal, é um planeta habitado, que tem água, que tem terra, que tem não sei o que, tal. Esse planeta, e é o planeta que nós moramos, esse planeta chama-se o planeta tal, é assim, enfim, né? São respostas de complete lacuna, respostas curtas, tudo isso. Esse é um tipo de questão. Tem mais. Vamos voltar no slide? Qual outro grupo de questões? Eu disse que são dois. O outro grupo são as questões em que o aluno precisa escolher uma única alternativa. Entre as várias alternativas que se apresentam, ele vai emitir um julgamento, vai dizer essa está certa, essa está errada, sobre determinado item. Questão de verdadeiro ou falso. Está certo ou está errado? Ele vai ter que pôr um V lá, olha, o planeta que nós moramos chama Marte?
Ou o planeta que nós moramos chama Sol? A Lua é um planeta? Enfim, né? Vai ter que pôr verdadeiro ou falso. Questões de múltipla escolha. A Lua é um planeta, um satélite, a Lua é o Sol, a Lua, não sei, você vai fazer várias alternativas ali, né? O que não dá para ser feito, é isso que eu falei que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Você está perguntando sobre a Lua é um satélite, a Lua é um asteroide, a Lua é um planeta, a Lua é, o que eu posso falar? Uma estrela? Tá? O aluno vai ter que escolher uma das respostas. Agora, eu tirei isso aqui, eu coloquei assim, a Lua é um satélite, a Lua é linda, a Lua é branca, a Lua é azul. Aí o aluno sabe o que ele tem que responder. Então, o enunciado tem que estar articulado com as alternativas. Todas as suas alternativas, elas têm que ser possíveis, têm que estar próximas, têm que estar em sintonia, vamos pensar assim, com o enunciado da sua questão. E aí você vai escolher uma. Essa é uma questão de múltipla escolha. Questões de associação, que é aquela, olha, coloca na sequência correta, a 1, a 2 e a 3, né, que o aluno tem que colocar, são questões de associação, questões, aquelas de ligue, né, que a gente manda professor de primeira a quarta, né, primeiro a quinto ano gosta de fazer. Questão de ordenação, 1, 2, 3, 4, outros tipos de questão, asserção, razão. Tem vários tipos de questões. A mais comum, com certeza, é essa básica de múltipla escolha, de verdadeiro e falso, de certo ou errado, né? Questões desse tipo. Então, essas questões, às vezes, ela dá muito trabalho para você elaborar. As questões de verdadeiro e falso, às vezes a gente pega uns hábitos de colocar assim, todas as questões são verdadeiras. Aí como é que eu vou fazer algumas serem falsas? Eu coloco somente, apenas, nessas situações, eu acho que apenas isso tornou a questão falsa. Evite esse tipo de situação também. Procure fazer questões falsas, bem falsas. Para quê? Para que o aluno faça essa análise. Diga, não, isso aqui não dá para... a Lua é um planeta de uma galáxia distante da Terra. A Lua não é planeta, não é de uma galáxia distante da Terra, ela é da mesma, né, galáxia da Terra. Então tem uma série de coisas aí que você vai colocando. A Terra é um planeta quadrado que gira em torno da Lua. Essa é uma resposta impossível, mas eu estou perguntando o que é a Terra. Aí eu digo lá assim na outra, a Terra é um planeta redondo, oval, sei lá, né? Um planeta que gira em torno do Sol. Bom, tá bom essa resposta. A Terra é um satélite que gira em torno da Lua. Está completamente errada. Então, assim, algumas coisas precisam estar parecidas, tanto na extensão, né, da questão, como nas respostas. Vamos buscar aproximar tudo isso. Não vai perguntar da Lua e na resposta você vai pôr do Sol. Não vai pôr somente, não vai pôr só porque. Vamos evitar pegadinhas, tá? A nossa ideia não é fazer o aluno errar. Falar de prova é um pouco complicado, porque as pessoas falam assim, a prova, os alunos erraram. Tem professor que faz prova para o aluno errar tudo. Não é para você, é só para o aluno errar. É cheio de pegadinha, é muito difícil, umas perguntas que não tem nada a ver, um conteúdo de rodapé. Gente, prova não é para isso. Qual o sentido dessa prova? Tem gente que faz uma prova para o aluno acertar tudo e eu falo, nossa, eu sou bom professor, hein? Olha, meus alunos acertaram tudo. Mostro para o pai e falo, nossa, que beleza. Não importa se os alunos não sabem ler e escrever, mas eles acertaram as questões, né? Também não é esse o sentido da prova, gente. A prova é para te trazer dados de como está a aprendizagem do aluno. Então, ela não tem que ser nem fácil, nem difícil, nem muito difícil. Ela tem que trazer esses dados. Se ela vai estar fácil, vai estar difícil, é da sua elaboração, tá? Mas o importante é que você tenha em mente que ela vai te trazer dados relevantes, tendo em vista um padrão, para daí você emitir um juízo de qualidade e tomar uma posição, que é o que o Lucchesi fala da avaliação, ok? Vamos mais um pouco? Cuidados na elaboração da prova objetiva. Organizar um número de questões suficiente que dê tempo, né, gente, para o aluno ler, analisar, assinalar, responder, tá?
Distribuir as questões conforme o conteúdo trabalhado. Então, veja, gente, você trabalhou um conteúdo, tá? E você está fazendo uma prova, esse conteúdo tem várias unidades, né? Vários subitens, várias partes. Então, quantas questões que vai ter desse conteúdo, desse? Ah, aqui eu vou pôr uma questão só. Aqui é mais importante, eu vou pôr 2. Nossa, aqui eu vou pôr 3, aqui eu vou pôr 3. 3, 6, 7, 8, 9, aqui 10. Pronto, tinha 10 questões na minha prova. Então, essa distribuição aqui vai ser de acordo com os aspectos mais relevantes do conteúdo que você trabalhou. Mas é bom você ter noção disso, né? Utilizar questões, e aqui é muito importante, olha, de memorização, mas que não fique só na memorização. Questões que vão para compreensão, questões que vão para aplicação, para análise, para síntese e para julgamento, que é a taxonomia de Bloom, né? O que Bloom colocou? Bloom colocou assim que você... vocês vão ver aí um pouquinho, né? Tem uma explicação mais detalhada no livro da taxonomia de Bloom, que ele diz assim, que as questões de memorização são aquelas questões que evocam apenas a memória, uma resposta mecânica, fácil. Ah, vamos decorar tabuada, vamos decorar o descobrimento do Brasil, independência do Brasil, tá? Vamos decorar a data. Tá, decorei, fiz, às vezes eu até esqueço depois tudo isso. Agora, as questões de compreensão, as questões de análise, de síntese, de julgamento, elas vão ser questões um pouco mais complexas, tá? Uma questão de aplicação, por exemplo, eu preciso pedir um exemplo, eu preciso apontar exemplos para o aluno indicar. Por quê? Porque estou pensando na aplicabilidade daquele conteúdo em situações hipotéticas ou não, mas onde eu posso aplicar aquilo, a matemática, por exemplo. Eu ensinei para os meus alunos fração, aí eu ponho lá questões de aplicação. Vamos construir, vamos fazer, vamos analisar, tá? Então tem uma série de questões que precisam ir além da simples memorização, da evocação de uma resposta simples, ok? Ainda, falando dos instrumentos de avaliação, né, pensando um pouquinho mais sobre isso, eu vou convidar vocês para a gente, né, falar um pouquinho mais. Vamos lá? Pensar um pouquinho mais. Ainda na questão da prova objetiva, que é essa prova que nós temos que refletir um pouquinho. Olha, envolver enunciados claros e evitar as famosas, famigeradas pegadinhas. Você pode usar 4 ou 5 alternativas, incluir... Ó, bacana isso, hein? Na prova, na questão discursiva também tem isso, mas nas questões objetivas aparece com mais frequência. Faça, gente, questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Inserir no enunciado um problema ou uma situação. O enunciado precisa ser um problema, uma situação, uma coisa clara para ser pensada, para ser analisada, para ser envolvida. Evitar repetir palavras ou expressões das alternativas. Por exemplo, a prova objetiva é... A prova objetiva é. A prova objetiva é. Bom, se em todas as questões tem a prova objetiva, eu passo isso para o enunciado e começo. A prova objetiva é mais fácil de ser elaborada, mais difícil de ser elaborada, mais complexa, tá? Enfim, né? Aquilo que vai se repetir nas alternativas, você vai puxar para o enunciado. Para quê? Para que as alternativas fiquem mais limpas, para que as alternativas não fiquem tão repetitivas e não fiquem tão complexas para os alunos. Ah, professora, mas eu vejo nos concursos, vem muito isso. Vem mesmo, sabe por quê? Porque um concurso é uma prova de seleção, é uma prova objetiva para selecionar. Não é com o objetivo de trazer o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender, mas de causar a seleção. Então, a construção de questões para uma prova objetiva, como já dizia Heraldo Marerim Viana, ela é diferente da construção de questões para uma prova de acompanhamento da aprendizagem escolar do aluno. Contemplar alternativas homogêneas, as alternativas, tá? Elas precisam ser parecidas, de tamanho aproximado, tá? Mais ou menos semelhantes. Isso aí você encontra bastante também em termos de concurso. Enem, ENAD. Às vezes a questão está assim, volto a dizer para vocês, aquelas questões, elas não são provas somativas, tá? E provas em larga escala, não é assim para você acompanhar o processo de aprendizagem para o aluno. Então o foco é outro, se o foco é outro, ela tem uma elaboração diferente.
Tá? Mas mesmo assim, ela não deixa de ser uma prova objetiva e às vezes a gente precisa aproximar, tem muitas aproximações também nessa prova que é utilizada numa avaliação macro, numa avaliação em larga escala, e essa questão utilizada, né, de provas utilizada numa prova também de sala de aula. Mas lembre, pense bem no objetivo. O objetivo, a metodologia e o conteúdo e a avaliação tem que estar sempre afinados, sempre alinhados, sempre articulados. Mais um pouquinho. Cuidados na elaboração da prova objetiva. Evitar. Evitar quer dizer não pôr, gente. Não coloque. É pecado? Não, não é pecado, não. Mas tem coisas que vão confundir o aluno, que você não vai saber se o aluno errou aquela questão porque ele não sabia ou porque ele não entendeu. Então, olha, assinale a melhor alternativa que define planta. Gente, planta é planta, não tem a melhor ou a pior, tá? Assinale a alternativa, as outras que você coloca não vão definir. A mais adequada, a mais provável. É muito complicado isso. E tem sempre uma questãozinha que eu coloco, que tinha numa prova, que diz assim, olha, o homem, tá? Vou só abreviar aqui. O homem é um animal racional, um animal irracional. Começava assim a questão, o homem é um animal, o homem é racional, o homem é irracional, o homem é humano. Gente, humano tá certo, racional tá certo, aqui, né? E tá certo, ele só não é irracional. Então tem pelo menos 3 alternativas dessa que estão certas. Aí, essa questão está correta? Não, está errada. Agora vamos puxar aqui mais um pouquinho. Então eu coloquei lá, o homem é. Vamos caprichar um pouquinho mais aqui. O homem, tá, vou pôr H de homem, é. Aí você põe na A, é um animal. O homem é racional. Aí o homem é irracional. E na D eu coloco assim. A e a B estão corretas. Acho que não sei se vai ficar atrás de libras aí, né? A D quer dizer assim, a e a D vai ficar correta. Bom, quando eu faço uma questão desse jeito aqui, gente, ó, o homem é um animal, tá certo. Opa, eu acertei. Aí vem o outro lá e fala assim, e o homem é racional? Opa, acertou. Mas tinha que assinalar a alternativa D. Gente, qualquer uma dessas 3 está corretas. Mas era D. Bom, mas e por que a A está certa? Então, assim, evite, nesse tipo de construção, evitar, estão corretas as alternativas, né, A e B. Por quê? Porque a A está correta, a B está correta também, tá? Quando você faz aquelas questões assim com o pauzinho, depois lá embaixo, está correta a 1 e a 2, está correta a 3 e a 4, aí não tem problema. Então é nessas situações mais ou menos aqui é que eu tenho que evitar. Evitar também termos como sempre, o homem é sempre um animal, o homem nunca foi um animal, todo, nenhum, somente. Afirmações muito longas e complexas, detalhes irrelevantes, alternativas capciosas, respostas estereotipadas, padronizadas ou clichês absurdas, enfim, né? Tem uma série de coisas aí que faz muito bem evitar nas provas, que só leva o aluno a confundir e aí leva o aluno, induz o aluno a errar a resposta e você, puxa, ele sabia, ele aprendeu o que você ensinou, só que ele não entendeu a resposta ou ele foi induzido a assinalar uma resposta errada. E aí você pensa que ele não aprendeu. Tá? Então, a questão da prova, toda a prova tem que ser muito bem pensada e articulada nesse sentido. Mas a prova também não é o único instrumento de avaliação. Tá? Eu vou convidar vocês para assistir comigo um vídeo, e eu, que ainda fala de avaliação, não é uma atividade, desculpa, uma atividade, eu volto, ainda tem um vídeo para a gente assistir, mas eu quero fazer com vocês essa atividade, vou pedir para abrir aqui. Em sua vida escolar, além de provas, quais outros instrumentos vocês lembram de ter sido avaliados? Me passe, né, e eu volto já para a gente falar de outros instrumentos de avaliação.
Vamos lá, né? Vamos ouvir um pouquinho o pessoal de Coxim, que diz assim: a avaliação por meio de observações, muito bem, conversas em sala. Conversas em sala, Coxim, precisa ter um critério de avaliação, tá? Discussão e conversa só não leva a nada. E a anotação, ela tem que estar vinculada, por exemplo, à observação, tá? Anotar o quê? O que dessa conversa em sala você vai avaliar? Para quê? Qual é o fim? Então, os critérios têm que estar muito claros, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais alguns desses instrumentos. Porto Velho diz assim: as alunas responderam que prova oral, que é prova, né? Apresentação de trabalhos, seminários, situações dessa, feira de ciências, Olimpíadas de Matemática. A Olimpíada de Matemática é uma forma de Olimpíada que é uma prova também, tá? Então não é a Olimpíada, é prova. A Olimpíada de Matemática faz uma prova. A Feira de Ciências também não é um elemento de avaliação, ela é um projeto da escola. Dentro da Feira de Ciências, você vai ter instrumentos para avaliar a aprendizagem do aluno na ciência. Às vezes, prova é meio difícil, mas a apresentação de trabalho, como vocês colocaram, a prova oral, perguntas, respostas que o aluno tem que estar explicando, relatório que ele vai fazer depois. Então, você vai buscar instrumentos para alimentar tudo isso, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Só a Arapiraca antes. A Arapiraca diz que é avaliação oral, avaliação por ditado. Ai, gente, lembra do ditado? Complexo isso, né? Até que ponto o ditado traz benefícios ou não. Tem professor, nem todo mundo tem uma boa dicção, né? Embora o professor deveria ter, principalmente o professor alfabetizador, alguma coisa assim. Mas um professor que não tem uma boa dicção leva o aluno ao erro do ditado, né? Gincana de perguntas, respostas subdividindo em grupos, simulados. Bom, vou trazer aqui alguns outros aspectos. Nem tudo que vocês apontaram são instrumentos de avaliação, tá? Mas tem formas que você pode adequar, juntar os instrumentos. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês da observação, que é um instrumento um pouco banalizado, pouco utilizado, mas de grande importância no processo de ensino-aprendizagem. Vamos ver um pouquinho? Então, a observação, ela nem sempre é reconhecida no processo avaliativo como um instrumento, mas ela traz resultados significativos. É necessário, para que ela traga esses resultados e para que ela seja reconhecida nesse processo, é necessário que ela seja sistematizada. O que é isso? Eu tenho que ter uma forma organizada, não é anotar qualquer coisa. Por isso que eu falei anotações de sala de aula, gente, não é qualquer coisa. O que eu vou anotar? Ela precisa, é necessário utilizar a observação de forma sistematizada, direta, organizada, a fim de superar a subjetividade. Quando eu penso na observação, eu tenho que pensar no que eu vou observar. E o que vai determinar o que é que tem que ser observado? Os objetivos, o conteúdo e a metodologia na sala de aula. Como eu tenho repetido incansavelmente isso com vocês. Com relação à observação, ela possibilita o registro do fato durante o processo. Olha que bacana. Algumas vantagens eu quero puxar com vocês, tá? Uma delas, eu não esqueço. Na hora que acontece, eu registro. Então, durante o processo, eu vou fazer um registro. De forma imediata, em curto prazo. Ah, mas eu tenho que parar a aula porque o meu aluno, eu percebi lá, eu verifiquei que o meu aluno aprendeu. Não, gente. Você pode anotar no seu momento de contraturno, no momento que você fica fora da sala. Você pode fazer periódicos, por exemplo, eu vou fazer anotações assim, das correções que eu estou observando, que eu observei nas correções de redação a cada quinzena, porque não dá tempo de eu fazer semanal, enfim, né? Você vai ver aí a cada quanto tempo, mas desde que você tenha um objetivo e aonde você quer que o aluno chegue, o que o aluno queria aprender, e um critério muito claro do que vai ser registrado e do que vai ser observado. A observação permite um registro fiel e mais exato, conforme a forma de registro organizada. E eu acho isso aqui muito, muito, muito bacana. Diz assim, ó, é o único instrumento, gente, que não requer a colaboração de quem é observado. Quando você faz uma prova, o aluno tem que te dar a resposta. Quando faz uma apresentação de trabalho, o aluno tem que apresentar. Qualquer outra forma de avaliação, instrumento de avaliação, depende da pessoa. Mas na observação, não depende de uma resposta do aluno. Ele errou, ele acertou. É você
que vai estar fazendo observação, você professor. Quando você passa, se você tem critérios bem definidos, você vai passando entre as turmas de alunos, assim, você vai observando se esse já sabe, se aquele não sabe, se esse já tem domínio, se aquele não tem domínio. Então, ela não requer a colaboração, não requer que o aluno te explique, que ele fale. Ele está lá fazendo um exercício e você está fazendo observação. É muito bacana essa característica da observação. Mais um pouquinho? A observação, ela é específica e limita-se a um número específico de características. Não dá para observar tudo de todo mundo o tempo todo, tá? Não queira que você vai ficar louca ou louco, né? Ela fornece dados reais sobre o aluno e a aprendizagem e propiciando a intervenção imediata das dificuldades. Opa, sinal vermelho. Percebi que os alunos estão com dificuldades aqui. Então, imediatamente eu posso traçar uma estratégia, posso trazer mais exercício, mais atividades. Então, essa intervenção é rápida e imediata. Eu não preciso ficar esperando até o final do mês fazer a prova para ver que ele não aprendeu. Eu posso intervir durante o processo. Então, para acompanhamento é muito bacana. É fácil, outra coisa legal de uma observação sistematizada como instrumento de avaliação. É fácil de ser associado a outros instrumentos de avaliação, tá? Então, pode ser associado à prova, pode ser associado a qualquer outro instrumento de avaliação. Possibilita o acompanhamento da aprendizagem, detectando dificuldades e falhas que podem estar ocorrendo na condução do processo, tá? Então, eu posso estar acompanhando durante e fornece dados que possibilita a você, professor, argumentar frente às colocações do aluno. Olha, por que você está fazendo isso? Qual é essa resposta? Por que você falou isso? Como que você chegou nessa resposta? Indicando defasagens do processo, não só defasagens do aluno, mas defasagens também no processo de ensino e aprendizagem. Quando eu falo de observação, é importante lembrar que ela é um instrumento que por que eu disse que ela é meio banalizada? Porque ela não é muito utilizada. Mas por quê? Porque a gente não tem o hábito de fazer, montar critérios, montar uma planilha, montar uma ficha de observação. E quando isso é feito, na maioria da final de pré-escola, e aí vocês me falaram, gente, dos períodos de alfabetização, a observação é fantástica para utilizar nesse período de alfabetização, nesses 3 anos de alfabetização, para não empurrar o aluno sem aprender a ler e escrever. Só que para isso eu preciso ter critérios muito claros. O que eu vou estar observando e qual é o tempo. Não é critério de comportamento, não é se o aluno fica agitado, não é se o aluno está dormindo na sala, se o aluno é apático, não é isso que eu quero observar. É a aprendizagem, o caminho que o aluno está fazendo, a apropriação dos conteúdos que o leva à construção do conhecimento. Vamos continuar mais um pouquinho? Formas de registro. Para que sistematizar e organizar a observação enquanto um instrumento de avaliação, é importante que eu tenha formas de registro, tá? O anedotário ou o registro de observação de um episódio de fato esse registro, né? Vou anotar. Pode ter um caderninho para cada, um caderninho com uma folha para cada aluno. Eu posso ter uma pasta no computador com as observações. Precisa escrever sempre? Não, você pode escrever quando tiver fatos significativos, ou você pode escrever a partir de episódios, a partir de alguns conteúdos, ou você pode determinar um tempo, cada 15 dias, é você que vai ver isso daí. Mas você vai elencar objetivos. E a partir desses objetivos, você vai fazendo as suas anotações. Assim como você pode fazer fichas individuais ou checklist, né? Lista de verificação. Vamos pensar numa turma de alfabetização. Você fez lá uma ficha. Essa ficha é a ficha da Sandra, tá? Então, a Sandra, essa ficha é a da Sandra. A Sandra, você pode pôr data aqui, né? No dia 24 de setembro, tá? A Sandra tinha que estar escrevendo frases. E ela escreve? Não. O que ela faz? Então, o objetivo era o quê? Escrever frases. Nessa data, a Sandra apenas monta palavras, não consegue escrever frases, né? Então, se eu tenho esse objetivo descrito aqui, por exemplo, então eu assinalo. Eu posso fazer diferente. Eu não gostei dessa aqui. Então, eu coloquei essa fichinha da Sandra, tá? Aqui eu vou colocar o objetivo, vou escrever aqui o que eu quero com o aluno, e aqui eu vou pôr a data. No dia 24.
A Sandra pôs. Aí, no outro dia, não tem. Você vai marcando quando que esse aluno se apropriou disso. Se é um checklist, é a mesma coisa para toda a turma. Tá? Então, eu vou ter um objetivo. Eu vou ter um objetivo aqui, tá? E a lista de alunos. A Ana, tá? Bruno, tal. Aí, quando que esse aluno começou a reconhecer as letras? Aí eu vou pegar aqui uma data. Dia 20 e tanto. Nesse dia, a Ana sim, o Bruno não. Aí a Ana tal. Aí o Bruno foi só lá. Então você vai assinalando, pode ser datas, objetivos. Enfim, você vai cruzar esses dados. Uma planilha com 3 dados, com 2 dados, com quantos dados vocês desejarem. Mas é importante que vocês tragam dos conteúdos e dos objetivos esses itens que vão construir a sua planilha. Parece difícil a primeira vez que você faz. Mas depois você pode, como a gente tem o recurso dos computadores, da informática hoje, vai ser difícil você fazer a primeira. Ano que vem você vai só mudar a turma, os objetivos são os mesmos. Aí eu posso dar uma melhorada aqui. Claro, a gente sempre melhora, né? Mas você não precisa fazer e refazer todo ano. É só marcar, faça a ficha que você vai assinalar, com datas, com períodos, né? Que você observou você observou nessa turma no meio do ano até julho, né? Então você foi fazendo durante o ano você fez várias vezes você observou e você percebeu que a Sandra, até o final do ano, ela já sabe as palavras, sabe ler, sabe começar a construir frases. O Joãozinho, ele só sabe reconhecer as palavras, ele não consegue construir a frase. A Aninha, ela só reconhece as letras, não consegue montar as palavras. Então, assim, eu tenho, conforme todos os registros que eu fui assinalando, uma visão de como o aluno está desenvolvendo o seu processo de ensino e aprendizagem. E eu não precisei que o aluno fizesse uma prova, nada para me trazer isso, eu fui observando. Quando eu faço reunião com os pais e levo essa ficha de observação, eu sou capaz de mostrar também para os pais a evolução do processo da criança. Então é muito bacana a observação, tá? Fica aí uma sugestão. Mas fica também um vídeo, vamos ver esse vídeo, para a gente pensar ainda na questão da avaliação. Chico, eu tinha 10 cabritos. Vendi 4. Com quantos fiquei? Uai, a senhora não sabe? Claro que sei, mas quero que você responda. Quero a resposta amanhã, Chico. Ai, eu sou crispim, não adianta. Tô frito. Tô vendo. Zé Lelé, a professora tinha 10 cabritos, vendeu 4. Quantos ficaram? Com ela ou com quem comprou? Com ela. Ah, não sei. Não tava lá quando ela fez o negócio. Zé da Roça, a professora tinha 10 cabritos, vendeu. E eu com isso? Carmen, é só um problema. Claro, problema dela. E você não devia ficar se metendo, enxerido. Mas... Tá com problema, Chico? Tô com um baita problemão. Talvez eu possa ajudar. Olha, a professora tinha 10 cabritos, vendeu 4. Já entendi tudinho. Você comprou os cabritos e agora não tem dinheiro pra pagar. Chega! Mal educado, caloteiro. Sorte da professora que ainda ficou com 6. 6! Muito bem, Chico, acertou. Agora responda. Quanto custou cada cabrito, se... Veja aí a questão da avaliação, né, gente? Como é complicada a pergunta, oral ou não oral, né? É sempre complicado, às vezes, você fazer, principalmente quando o aluno não sabe, né? Então, aí é só uma ilustração do Chico Bento, só para a gente pensar na questão da escola e quantas vezes isso não acontece com os nossos alunos, quantas vezes não aconteceu conosco. Mas voltando aos instrumentos de avaliação, indo além da observação, vamos pensar um pouquinho na questão do portfólio, né? O portfólio também é um instrumento valioso. O que é o portfólio? Vamos dar uma olhadinha?
Portfólio é uma pasta, o nome já diz portfólio, é uma pasta que é constituída pela organização de uma coletânea de registros, né? Que registros sobre as aprendizagens dos alunos que favoreçam não só ao professor, mas ao professor, aos próprios alunos, às famílias, à direção, a todo mundo, uma visão evolutiva do processo. Então, o que vai dentro daquela pastinha do aluno? Não é aquela simples pastinha que a gente fazia ou ainda faz na educação infantil, lá na pré-escola, mas é uma pasta que vai ter vários registros que vai me possibilitar o acompanhamento, perceber como o aluno está aprendendo. Se eu fizer um portfólio na alfabetização, eu vou ter lá falas que o aluno fez anotação, falas que eu fiz anotação, desenho, né? E aí, fichas de observação, fichas de conselho de classe. As fichas de observação, elas são bastante ricas, né? Para ser colocadas dentro do portfólio. Tudo que eu puder reunir, que me possibilitar essa evolução, uma visão evolutiva do processo do aluno, pode ser colocado ou pode ser considerado como um portfólio. Ele deve ser organizado pelo aluno, mas sob a orientação do professor. Então, não é eu que faço o portfólio do aluno, é o aluno que faz o seu próprio portfólio. Eu vou ensinar, vou ajudar, né? E o que vai dentro desse portfólio? Pode ser atividades que o aluno fez na sala, algumas que vocês selecionaram, sentou, conversou, colocou lá, tarefas que ele fez em casa, trabalhos, relatórios elaborados pelos alunos, outras atividades. Mas também deve incluir anotações, registros do professor, inclusive da observação, relatos de conselho de classe e outros instrumentos que você pode colocar lá dentro, né, que nos permite ou traz a possibilidade de coleta de informação sobre a aprendizagem do aluno. Então, não tem... tem que ser só isso? Não, não tem que ser só isso. As anotações, os registros que vocês vão fazendo, que vocês vão conversando. Mas é sempre importante, naquilo que vai para o portfólio, sentar e conversar com o aluno. Ver o que ele fez, o que ele fez, fazer às vezes algumas anotações. Para quê? Porque a ideia do portfólio é te dar a evolução do aluno. Se você não registrar ou não marcar, só uma simples atividade, uma junção de atividades dentro de uma pasta não vai constituir um portfólio. Não vai dizer como o aluno evoluiu, vai só te dizer o que o aluno acertou ou errou. Tá? Mais um pouquinho. Ainda pensando nos instrumentos de avaliação, um outro instrumento bastante valioso e o único instrumento coletivo que a gente tem feito na escola, né, é o conselho de classe. O conselho de classe, eles são reuniões periódicas. Tá? Que deve estar professor, aluno, supervisor, coordenador, orientador, representante de pais, de alunos, depende da configuração aí, né, do modelo do sistema de ensino municipal, por exemplo, né? Mas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, tem uma reunião de vários professores, tem o coordenador ou o pedagogo, o orientador, o supervisor aí, tem diretor, tem representante de pais, de alunos, enfim. É um momento de discussão e de reflexão para buscar alternativas, para propor ações e para promover ou que promovam a melhoria da turma como um todo e do aluno em particular. Então, são duas discussões que tem no conselho de classe. A turma, no geral, né? É a discussão de toda a turma, assim como a discussão de cada aluno, né? Mas cada aluno não quer dizer que a gente vai dizer, olha, o que aparece no conselho de classe? Ai, pelo amor de Deus, esse aluno não dá. É burro demais, é bagunceiro demais. Não é discussão de comportamento, mas é de aprendizagem, gente. A gente tem que melhorar os nossos conselhos de classe, né? Trazer para a questão da aprendizagem. Como é que está a turma, o perfil da turma e como estão esses alunos em relação ao perfil dessa turma. E mais que isso, essa discussão tem que levar à proposição de ações. O que eu, professora, eu, Sandra, professora, vou fazer para melhorar a aprendizagem do Joãozinho, da Mariazinha e de toda a turma? O que a direção vai fazer? O que a equipe pedagógica, pedagogos, supervisores, sei lá, vão fazer? Qual a intervenção de cada um? E o compromisso dos pais, a intervenção dos pais? Então, é um momento de reflexão para a busca de melhorias do processo. A gente não tem caminhado muito nos conselhos de classe nesse sentido. Eles têm ficado muitas vezes, né, restrito a comportamento dos alunos. E ainda eu ouço muito no conselho de classe também, e o conselho de classe tem que ser participativo. Mas Deus me livre de aluno no conselho de classe, de professor, de pai de aluno no conselho de classe. Bom, se é participativo, a gente tem que trazer todo mundo. A ideia é que o aluno traga a visão deles, os pais tragam. Quanto mais contribuir, vamos convergir. A gente fala que os pais não vêm na escola, mas a gente também, às vezes, entre aspas, fecha um pouquinho a porta da escola para os pais, né? Continuando. O conselho de classe, ele não avalia
é somente o aluno, mas todo o trabalho. Ele tem que avaliar o professor e a sua metodologia, os conteúdos, a adequação do currículo, ó, como o currículo foi trabalhado, o currículo escolar. Se o instrumento, né, a avaliação foi adequada, se o instrumento de avaliação estava adequado, que instrumentos foram utilizados, as condições da escola, o aluno e os seus conhecimentos prévios. Tem muita coisa para se pensar e refletir. É realmente um momento de reflexão. Não é para ficar discutindo dias e dias, mas é um momento de convergir, de pensar e de refletir, né? Tem ainda outros instrumentos de avaliação que merecem ou mereciam, né, também ser destacados, mas a gente não tem muito tempo de se discutir aqui. Mas tem lá no material escrito de vocês. Agora, esse material não é Bíblia, tá, gente? Não é para ler, decorar, enfiar debaixo do braço e sair pregando por aí que tem que ser assim, não. É um material com dicas, com orientações, um material de estudo. Leiam outros. Tem a bibliografia lá no final, rica. Tem muitos textos na internet, só cuidado com sites, sempre sites confiáveis. Tem muito material sendo produzido de avaliação, com muitas dicas, com muitas conversas, com muitas sugestões, com muitas reflexões, com muita fundamentação teórica boa de avaliação. Veja ainda alguns instrumentos que nós apontamos lá e que eu posso trazer para vocês. Cadernos de classe. Não precisa ter um caderno específico, pode ser o próprio caderno do aluno. Um relatório para uma viagem do aluno, uma visita do aluno, uma saída do aluno, uma participação em laboratório, depende da situação. Mapa conceitual, né, que já foi bastante utilizado. Seminários, falas, apresentações de trabalho, memorial e outros, né? Tem vários instrumentos aí que podem ainda, né, trazer bons resultados. Qual é o melhor? O melhor é aquele que é mais adequado ao seu conteúdo, à sua metodologia, ao seu objetivo, à sua forma de ensinar, ao seu trabalho. É isso que vai enriquecer o trabalho. Os cuidados em torno desses instrumentos também, tá? Fica difícil dizer ou determinar tudo isso, mas vocês têm uma discussão ainda no chat depois, que vai ser feito na aula de atividade, desses instrumentos para vocês repensarem mais algumas orientações, algumas discussões, algumas reflexões sobre tudo isso. E eu espero que nessas 3 aulas e que nessa web aula, com esse material didático, com o período de vigência, com o fórum, que tem discussões muito boas no fórum aparecendo, como tem discussões também que precisa caminhar para a melhoria, né, desse processo, eu espero que tudo isso contribua para a sua aprendizagem, para a sua reflexão, para o seu repensar a avaliação. Se eu mexer um pouquinho, se eu provocá-los um pouquinho, se eu deixar a cabeça de vocês mais indignada com relação a algumas coisas, eu já vou estar conseguindo incentivá-los a buscar uma melhoria no processo de avaliação das escolas, você enquanto professor. O que você não pode é criticar a avaliação que o professor e que os professores têm feito e se formar, ir para a sala de aula e repetir essa mesma avaliação que você criticou aqui hoje na universidade, ou que você está criticando, repensando nesse momento. Ok, pessoal? Pensem, mudem, vai atrás, vai ler, vai buscar mais, é esse o desafio nosso agora. Não parar de aprender nunca, o professor nunca para de aprender. Então vá lá, continue, né? E eu espero que dessa forma eu tenha realmente contribuído. Vai ficar uma reflexão dessa avaliação final aí para vocês, que é uma atividade final, que é para você pensar na sua vida escolar, relatar com poucas palavras, que é mais ou menos o que vocês já têm no fórum, né? Que vocês têm feito no fórum. Com relação à avaliação. E eu espero ter contribuído com vocês, vou continuar no chat com vocês. Desejo uma boa noite e até logo.